Muito bem, meus queridos irmãos, estamos começando mais uma jornada da madrugada. Quero saudar a todos vocês com a paz do nosso bondoso Deus. Sejam todos bem-vindos. É sempre um prazer, uma alegria, uma satisfação estarmos juntos, com esse objetivo de estarmos buscando a promessa da chuva cerúlea. Deus abençoe a cada um de vocês, que esse Deus maravilhoso encha o seu coração de paz e que Ele derrame sobre nós, sobre a sua igreja, sobre o seu povo, o batismo do Espírito Santo. Deus abençoe a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. E para começarmos a nossa jornada de hoje, quero convidar aqui a minha irmã Lúcia Carvalho. Por onde anda a Lúcia Carvalho? Será que está lá em Luiz Eduardo? Bom dia, irmã Lúcia. Pode abrir seu áudio. Bom dia, irmão Mário. Eu tenho 2 dias que eu estou aqui no extremo sul da Bahia, em Eunápolis. Estava lá em Eunápolis. Vitória, do Espírito Santo, conhecendo os irmãos de lá. Pronto. Agora estou aqui, conhecendo irmãos Robson, Azevedo. Foi mesmo? Você é uma potência, viu? Eu tive a alegria de É, almoçar em Eunápolis quando eu estava indo para para Espírito Santo também, almocei em Nápoles. Irmã hum, Lúcia, nos apresente a Deus nesse momento, começando a nossa jornada de hoje, nos consagra a Deus, amiga, em oração. vamos, em nome de Jesus. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, toda honra e glória é somente para ti, Senhor, porque tu és digno. Só tu, Pai, Paizinho querido, todo-poderoso. Este momento estamos aqui na madrugada com Deus, a nossa igreja virtual, e gostaríamos humildemente de te pedir para que o Senhor Pai, aceita a nossa adoração, nos batiza no Espírito Santo, nos usa para a honra e glória do teu nome, que possamos, Senhor, ser bênção onde a planta dos nossos pés irem. Abençoa, Senhor, a pessoa que vai dirigir este momento. Principalmente começando pelo irmão Mário e derramando a bênção sobre todos nós aqui presentes. Nos guia na beleza da tua santidade e nos dá, Senhor, o que nós mais necessitamos. O batismo no Espírito mais uma vez, eu te peço. E te agradeço, não porque há mérito em nós, mas pelo doce nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Louvado seja o teu nome. Amém, Senhor. Amém, amém. Obrigado, irmã Lúcia. Deus abençoe onde quer que você esteja, viu? E aproveite aí Eunápolis. Eunápolis é uma região muito bonita, muito bonita. Vamos louvar esse Deus, vamos cantar louvores ao seu nome, porque ele é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. Deixa eu ver onde foi que eu botei aqui. Aqui. Vamos cantar essa linda canção. Deixa eu ver aqui. Pronto. Essa música é muito bonita. Vamos cantar juntos? Você, se você conhece, né? Cante. Se não, aprende agora a oportunidade de aprender essa linda. Já cantamos ele aqui em outros momentos, mas vamos cantar novamente essa linda canção. Vamos soltar aqui.
Diante dele, você e eu devemos depositar toda a nossa vida, a nossa existência, o nosso ser, nossos sonhos, nossos projetos, tudo nas mãos desse Deus que está controlando todas as coisas. Vamos convidar alguns irmãos para estar conosco em oração nesse momento. Quero convidar aqui para que abra seu áudio a minha irmã Elza. Elza estava aqui na estante. Cadê Elza? Está aqui. Elza, bom dia, Elza. Abra seu áudio mais uma vez. Bom dia, Elza. Você está bem? Tô bem, graças a Deus. Está animada para o encontro? Tô muito animada, assim. Mas não está ansiosa não, né? Tô tudo misturado. É isso mesmo. Quero convidar também para estar conosco em oração a minha irmã Ilza. Ilzinha, como diz Ilma, né? Bom dia, Ilza. Bom dia, que a graça e a paz de Deus seja com todos. Amém, Ilza. Você está bem, né, Ilza? Sim. Romão também está bem, né? Tá. Graças a Deus. Quero convidar meu irmão André Barreto, sergipano. André, bom dia. Abra seu áudio, André. Bom dia a todos. Bom dia. Você está bem, né, André? Tudo bem, graças a Deus. Se não está, amigo, vai ficar. Vai ficar, em nome de Jesus. Vai ficar tudo bem, né? Vai ficar tudo bem. Amém. Muito bem, queridos. Vamos lá. Elza, você apresente a Deus o nosso clamor pelo batismo do Espírito Santo, a chuva serútil. Essa promessa que todos nós estamos aguardando, que ela seja derramada nessa geração, para que Jesus venha logo. No mundo inteiro, vamos clamar por essa promessa. Ilza, apresente a Deus os pedidos do varal que ali estão. E André, amigo, ore pelos Calebes que estarão acontecendo em toda a divisão sul-americana, tá bom? Apresente a Deus cada irmão, cada orador, cada dirigente que está à frente, que estará à frente, ministrando a palavra do Senhor. Certo? Apresente o projeto Caleb ao nosso Deus. Se você puder e quiser ficar de joelhos, fique à vontade, tá bom? Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, que habita nos céus, Senhor, que teu nome seja glorificado, seja honrado. A ti toda a honra, toda a glória, Senhor. Muito obrigado porque tu nos despertou esta madrugada para estarmos em comunhão contigo. Senhor, neste momento te apresento esta igreja, Senhor. Que tu, ó Deus, tenha misericórdia de cada um de nós. Derrama sobre nós teu Santo Espírito. Estamos aqui, meu Deus, a cada manhã, porque precisamos muito de ti. Senhor, que essa promessa de derramar o teu Santo Espírito sobre nós seja uma realidade. Nós possamos estar preparados para receber, Senhor. E assim, movido pelo Espírito Santo, podemos cumprir a missão que tu nos designou, Senhor, que é a pregação do Evangelho. Muito obrigado mesmo, Senhor. E a cada um que estamos aqui, também nossas famílias, nossos irmãos, Senhor, sejamos fortalecidos a cada manhã com essa promessa. E que possamos nos preparar para receber o Espírito Santo, Senhor. Nos batiza mais uma vez e nos perdoe em nome de Jesus. Amém.
Santo Deus, Pai maravilhoso, muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pelo grande privilégio, Pai, de dormir, acordar e até aqui o Senhor nos sustentar. Toma, Senhor Jesus, neste momento, a cada um que aqui está. Pai, estamos aqui também para te pedir, Senhor Jesus, pelos pedidos do varal. Ó Senhor, só tantos pedidos, Senhor. Então, Pai, por favor, resolve tudo conforme a tua vontade, o teu querer, Pai. Resolve o clamor dos teus filhos, Senhor. É pedido por emprego, saúde, por filhos para a volta para a tua casa. Acalma, Senhor, talento e coração de cada mãe, de cada pessoa que neste momento pediu aí o pedido no varal e está esperando a bênção acontecer. Toma, Senhor Jesus, tuas santas mãos, guarda e capacita. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Santo Deus, Pai querido, continuando em tua presença, Pai, nesta madrugada, em oração. Quero neste momento, Pai, te pedir e olhe, Pai, para nós com teus olhos de misericórdia. Esteja conosco, Pai. Quero te apresentar neste momento, nesta madrugada. Cada pessoa, Pai, que está envolvida no movimento, no programa da nossa igreja, que é o evangelismo do Caleb. Entrego, Pai, em tuas mãos cada um que foi escolhido para pregar, Pai. Em especial, Pai, entrego em tuas mãos o pregador Roberto Santana, da minha igreja, nossa igrejinha lá, que vai começar nessa programação, Caleb. Assim, eu estendo a todo mundo, Pai, todo o universo, a todas essas pessoas que estão se envolvendo, e que tenhamos, Pai, êxito, porque o Espírito Santo está à frente de tudo. E entregamos, Pai, consagramos essa programação a Ti. Aceita, Pai, a nossa oração, aceita o nosso trabalho, a nossa luta, para que possamos alcançar almas para Ti, Pai. Entregamos também em Tuas mãos todas as pessoas que estão aqui, Pai, neste grupo. Tenho certeza que cada uma delas também irá contribuir para essa programação. Galera, e o Espírito Santo abençoe cada um de nós. Derrame sobre nós que estejamos, Pai, entregue em Teus braços, em Tuas mãos. Que cada um seja instrumento para a Tua santa obra. Sabemos que é o Teu querer, que sejamos envolvidos, que estejamos contigo nessa caminhada. Se caminhamos uma milha até aqui, nos ajude a caminhar mais uma milha ao teu lado, Pai. Eu oro e te agradeço. Em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, André, meu irmão. Obrigado, Elza, minha irmã. Obrigado, Ilza, minha irmã. Deus abençoe vocês. Deus continue abençoando vocês. Bom? Amém. Vamos entrar em sala simultânea. Eu gosto muito desse momento da sala simultânea, tá bom? Você terá alguns minutos e logo depois a gente retorna para a sala principal. Aproveite com alegria, com qualidade esses minutos que teremos na sala simultânea. Vamos lá. Estamos de volta, sala principal, 10 minutos. Eu creio que você aproveitou com qualidade esses 10 minutinhos. Eu quero convidá-los a abrirmos a palavra de Deus. Vamos fazer a nossa reflexão desta madrugada no livro do profeta Amós. Amós ali é o profeta menores. O livro de Amós, capítulo 4.
Amós, capítulo 4. Você já achou aí? Amós, capítulo 4. Fica logo depois ali do livro de Joel. Márcio Azevedo, um abraço, Deus abençoe, bom dia, amigo. Senti sua falta ontem na nossa reunião. Mas a gente botou um resumo ali no grupo, já está lá as informações da nossa reunião. Amós, capítulo 4. Você achou Amós, capítulo 4 aí? Eu já estou com a minha Bíblia aberta aqui. Vamos fazer uma oração? Vamos meditar na palavra, vamos orar ao Senhor. Nosso bondoso Deus, bendito seja, Senhor, o teu nome para sempre, Pai querido. Nós somos imensamente gratos pelo privilégio, Senhor, de podermos, nessas primeiras horas, aliás, já chegando ao final dessa madrugada, estamos aqui, Senhor Deus, acordados e meditando, buscando a tua presença. Rogamos ao nosso Deus Espírito Santo que nos ajude a compreender a tua palavra neste momento, Senhor, para que não apenas venhamos compreender, mas que possamos praticar a tua palavra, Senhor. Que o Espírito Santo nos ilumine, nos capacite e nos habilite a viver a tua palavra. Nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amós capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo... Aliás, vamos ler o capítulo todo. São 13 versos. Ameaças contra as mulheres de Samaria. É assim que tem o meu subtítulo. Ouvi esta palavra, vacas de Baçã, que estais no monte de Samaria, oprimes os pobres, esmagais os necessitados, e dizei a vosso marido, dá cá e bebamos. Algumas versões, vem para cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e as vossas restantes com fisga de pesca. Saireis cada uma em frente de si pelas brechas, e vos lançareis para Hermon, disse o Senhor. E aí vem falando da cegueira espiritual de Israel. Vinde a Betel e transgredi a Gilgal e multiplicai as transgressões. E cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. E oferecei sacrifício de louvores do que é levedado. E apregoai ofertas voluntárias e publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro, que ficou sem chuva, se secou. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outras cidades para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Ferir-vos com o crestamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas, e das vossas figueiras e das vossas oliveiras, devorou-a o gafanhoto. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós outros, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei-os à espada, e os vossos cavalos deixei-os levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Subverti algum dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor.
Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque é ele quem forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento. E faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. É um texto bastante intrigante, né? A ideia primária aqui é mostrando como Deus tem agido para trazer de volta o seu povo, para reconhecê-lo como Senhor, para que se convertam. É um texto que algumas pessoas céticas usam para dizer que Deus no passado era um e o Deus do presente é outro, quando na verdade é o mesmo Deus. Veja, irmãos, eu estava lendo aqui o comentário adventista e tem algumas informações interessantes. Eu não sei quantos de vocês já teve a oportunidade de fazer com as mãos aquelas bolas de barro, umas bolinhas de barro, e colocar no sol para secar, elas ficam duras, né? Bem resistente. Mas se você pegar essas bolinhas, né? Fazer aquela porção de bola de barro e também pegar manteiga ou margarina e fazer as bolinhas de manteiga ou de margarina. E se você colocar ela no forno, com certeza as bolinhas de barro vão ficar o quê? Vai ficar duras, não é? Bem resistentes. Só que as bolinhas de manteiga elas vão derreter. Ela não suporta. Aí vem uma pergunta. Qual é a diferença, irmãos? Há algum problema com o forno? Porque as bolinhas de barro endureceu e as bolinhas de manteiga, elas, aliás, endureceu as bolinhas de barro e as de manteiga derreteram. Então, será que tem algum problema com o forno? Não, não existe. Então, por que que tem resultados assim diferentes, irmãos? O calor do forno é o mesmo, mas os materiais, os ingredientes são diferentes. E por essa razão, a ação do forno, ela vai produzir resultados diferentes. É a mesma temperatura, é o mesmo forno, só que com resultado diferente. O profeta Amós aqui, irmãos, ele apresenta um desafio para o povo de Israel, para os israelitas, né? Eles são convidados, eles deverão se encontrar com Deus. E esse resultado do encontro, ela depende da pessoa, e não de Deus. Não depende de Deus, depende deles, das pessoas. Ele é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje, e será o mesmo sempre, não vai mudar. Se, se a nação israelita, se os israelitas, irmãos, eles tivessem seguido, né, ou dado ouvidos aos conselhos do profeta Amós, esse encontro com Deus, ele seria um privilégio, uma alegria, uma satisfação, um prazer. Mas o que é que aconteceu? Eles não deram nenhuma atenção à mensagem que foi dada pelo profeta Amós. Então, esse encontro com Deus tornou para o povo de Israel um encontro de medo. Não era temor por respeito, mas de medo mesmo. Medo mesmo. E se nós trouxermos um pouquinho para a nossa realidade, será que nós vamos temer, vamos ficar com medo em relação à volta de Jesus, irmãos? Você tem medo da volta de Jesus? Se tem medo, irmãos, tem alguma coisa errada. Porque esse encontro com Jesus, quando ele voltar, vai ser, como diz o profeta Isaías, vai ser de regozijo, de gozo eterno. Então, se há algum motivo para ter medo, tem alguma coisa errada conosco. Mas vamos aqui. O texto chama atenção para que as mulheres de Israel, as israelitas, elas mudassem as suas atitudes. Se você observar, ele chama as mulheres de Israel de vaca de Baçã.
eu fiquei preocupado. Ainda bem que hoje, não é preocupado, fiquei curioso. E a minha Bíblia, ela traz algumas informações, e também o chat GPT, né? A internet está aí para trazer informações, né? Se você for lá no chat GPT, você vai ver o que significa as vacas de Baçã. Mas eu vou adiantar aqui para você, porque na minha Bíblia tem esse comentário. Ela diz que as vacas de Baçã era uma região ali ao norte do Jordão, e nessa região, irmãos, havia a pastagem lá era abundante, era verde, era bonito, né? Havia grandes rebanhos ali de gado, os touros de Baçã eram os mais fortes, eram os mais chamava atenção. E as vacas de Baçã é porque ela lógico que vaca, mas eram vacas que faziam com que os seus machos fossem mais assim, não era exigente, se esforçassem mais, exigiam. As mulheres de Israel, elas exigiam dos seus maridos coisas que, conforme diz o texto aqui, ó, deixa eu ver aqui onde é que está. Aqui, ó, o verso 1, ouvi esta palavra, vacas de Baçã, que estás no monte de Samaria, oprimes os pobres, esmagais os necessitados, e dizeis a vosso marido, dá cá, venha cá e bebamos. Irmãos, há vários textos na Bíblia, que fazem referência ao gado dessa região. A minha Bíblia tem várias referências sobre isso. E, de fato, Baçã era um dos lugares mais verdechantes, que água abundante. Mas por que Amor chama essas mulheres de vacas de Baçã? Por ser que um homem, Osés era o que eles, Osés era boiadeiro, ele cuidava, ele sabia cuidar do gado, então ele conhecia a seca do gado, ele usou um termo assim, como se fosse pastorais. Essas mulheres, irmãos, elas viviam em luxúria, elas exigiam demais comida, alimentação, vestimenta, comportamento, inclusive, se a gente ler um pouquinho, voltar ao texto, você vai ver que essas mulheres elas tinham apetite sexual depravado, irmãos. Embora elas tinham uma vida sexual muito depravada, elas obrigavam seus maridos a extorquir, a violentar o pobre, a explorar o pobre, para que elas fossem beneficiadas. Por isso que são chamadas de vaca de Baçã, porque os cuidadores, eles tinham mais cuidado, o dono do gado, né? Eles se preocupavam mais com as vacas, dava mais atenção às vacas, alimentavam mais as vacas, porque ela era quem criava, dava cria. Os touros refaziam a reprodução, mas as vacas era quem dava luz aos seus bezerros. Então, irmãos, o texto, embora não diga de forma assim clara que elas eram mulheres assim violentas, né, opressora dos pobres, mas diz que elas pressionavam seus esposos a cometer essas barbaridades para que elas pudessem se manter no luxo, na devassidão, na imoralidade. Por essas razões, essas mulheres elas eram tão culpadas, tão erradas quanto seus maridos. E se eles não mudassem o comportamento, irmãos, diz o texto, eles deveriam também encontrar-se, elas deveriam também se encontrar com Deus. Aqui há uma necessidade, o texto também chama atenção, eu estava lendo aqui o comentário, que o texto chama atenção para a santidade do povo de Israel. A Bíblia, você sabe por que Deus chama seu povo para ser santo? E santo aqui é no sentido de separado, santidade, uma vida santa. E por que Deus chama seu povo para a santidade? Porque ele é santo. Se a gente pegar Isaías, é porque o tempo não nos permite, mas Isaías diz que
O seu nome é santo, né? Isaías 57, verso 15. O seu nome é santo. Eu sou o Senhor, seu Deus santo. Os anjos, aqui em Isaías também, proclamam santo, santo, santo. O Senhor, nosso Deus, ele é santo, irmãos. Ele é um Deus santo, conforme está no livro de Josué. Ele também é conhecido como o Santo de Israel, o Santo de Israel, o Deus poderoso, o que era, o que há de vir, ele é santo, irmãos. E Deus chama seu povo para a santidade. É verdade que na época de Israel, quando Amós escreve esse texto, a imoralidade, a injustiça, a degradação, a violência, né, o suborno, tudo isso estava no meio do povo de Israel. E hoje, irmãos, nós estamos nos preparando, ou seja, estamos nos separando, povo santo, para nos encontrar com Jesus. Mas, infelizmente, irmãos, essa natureza pecaminosa tem feito com que muitos de nós, muitos dos filhos de Deus, tenham vivido uma vida promíscua, irmãos. Eu fui pregar numa igreja, eu não vou dizer o nome da igreja, e era sobre o sábado de mordomia. E nesse dia, o tema era santificação. E quando eu cheguei na igreja, irmãos, quando eu entrei na igreja, o Espírito Santo me impressionou de tal forma para eu mudar o texto, mudar o sermão. Eu tomei um impacto assim, eu fiquei, mudar o sermão, eu fiquei pensando que era coisa da minha cabeça. Aí eu entrei, fui orar, e quando eu estava orando, o Senhor disse assim: você precisa mudar o sermão. Eu nem terminei a oração, eu levantei, fui lá para o fundo, entrei no banheiro, e comecei a perguntar a Deus mudar o quê, Senhor? Ainda peguei, eu gosto de escrever, né, fazer o esboço. Eu peguei e mostrei assim, Senhor, o sermão está aqui, ó, eu estudei isso aqui, eu preparei isso aqui, eu vou mudar como? O que é que eu vou falar? E aí o Senhor foi me falando, eu voltei para o tempo. E chegou a hora, eu fui subir, preguei. Quando eu estava pregando, eu falei para Deus, Senhor, então me dê as palavras. Porque o Senhor mandou mudar o sermão. E as palavras foram fluindo, assim, foram saindo. Até que chegou o momento, irmãos, que eu falei assim, irmãos, é inadmissível como pessoas que estão se preparando para a volta de Jesus, eu falei assim mesmo, é inadmissível que pessoas que estão se preparando para a volta de Jesus ainda vivam com desonestidade. Como, por exemplo, o projeto Minha Casa Minha Vida, irmãos, eu não havia preparado nada disso, irmãos. Não foi esse o sermão, mas foi esse que Deus mandou mudar. Eu mudei. E eu falei, como projeto Minha Casa Minha Vida, irmãos, como é que pode adventista, ainda falei bem assim, adventista do sétimo dia que prega a volta de Cristo, que prega integridade, justiça, moralidade, como é que uma pessoa que tem casa, tem uma ou duas casas, tem residência própria, na hora de preencher a ficha, porque tem uma pergunta, ainda falei assim, que é bastante importante, a pergunta é, tem residência própria? Essa pessoa que tem essa casa, eu estou falando da igreja adventista, irmão, não estou falando do ímpio, não. Para o ímpio isso é normal, eu falei assim mesmo. Para o ímpio isso é normal, mas para um cristão adventista, ele colocar que não tem, irmãos, ele vai pagar caro, irmãos, porque ele está tirando a casa de uma pessoa que não tem, que está necessitada, e ela está tirando uma casa de alguém que está passando necessidade, que precisa dessa casa. Essa pessoa, falei bem assim, irmãos, essa pessoa que fez isso, se ela não devolver essa casa para o governo, ela vai perder a salvação, irmãos. Quando eu falei isso, eu percebi que a igreja entrou em alvoroço. Aí eu vim entender porque Deus pediu para mudar. Muitos irmãos tinham feito isso, irmãos. Não vou dizer o nome da igreja. E foi um alvoroço. Aí eu vim entender, irmãos. Deus é santo, irmãos. Seu povo precisa ser santo. O pecado, irmãos, é o contrário da santidade. Deus e o pecado, diz o texto bíblico, que estão separados por sua própria natureza, irmãos. O que é que separa o homem de Deus? O pecado, irmãos. Eu repreendo, lembra de Apocalipse 3:19? Eu repreendo e disciplino a quanto amos. Ser, pois, zeloso e arrepende-te. É assim que diz o texto. E aí, irmãos, como é que pode pessoas que querem a santidade vivendo de forma como ímpio?
Deus é santo, nós precisamos viver em santidade. E consequência disso, aí vem o juízo de Deus, né? E o juízo de Deus, ele se manifesta é, 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 de forma assim, bem veemente contra o pecado. Você sabe, existe o juízo corretivo, né? Que já está dizendo que tem a finalidade de corrigir, não é? Por exemplo, quando você vai ali para o cativeiro de Babilônia, foram 70 anos para o povo se corrigir. Deus permitiu o cativo para que o povo se corrigisse. Existe o juízo também que a gente chama de punitivo, né? Esse juízo ele tem a finalidade de evitar que a maldade destrua por completo a terra. Chama juízos punitivos, por exemplo, o dilúvio, né? Sodoma e Gomorra, as pragas do Egito e outros. Existe o juízo expiatório. Esse juízo expiatório é o período que nós estamos vivendo. Aí vem a pergunta, irmãos. Se nós estamos vivendo o juízo expiatório investigativo, né? Em algumas versões chama de juízo investigativo, como é que nós vivemos de forma ímpia, desonesto, injusto? Percebe? Esse juízo expiatório tem uma finalidade, irmãos, é de salvar o pecador. Esse exemplo ali foi demonstrado quando havia os dois sacrifícios, né? Um de manhã e o outro à tarde, e o que foi realizado por Cristo ali na cruz e o que ele está fazendo hoje por nós. Está expiando, né? E por último, irmão, vai haver o juízo final. Esse juízo final, qual é a finalidade dele, irmãos? É trazer novamente a harmonia ao mundo, de um modo geral, ao planeta Terra. E esse juízo, ele vai ser aplicado sobre o inimigo de nossas almas, sobre os anjos e sobre todos aqueles, irmãos, que viveram de forma contrária ao que Deus pede em relação à santidade. As vagas de Baçã eram mulheres. As mulheres de Israel eram consideradas como vagas de Baçã porque elas faziam com que seus maridos fossem desonestos, agressivos, injustos, maltratassem o mais fraco, o pobre. Lembra que Paulo fala, tudo que o homem semear, isso também ele vai ceifar? Irmãos, nós precisamos ter consciência de que o juízo está acontecendo. O verso do capítulo 4 termina dizendo que, portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Deus, ele nos convida, irmãos, para o arrependimento. Ainda há tempo de arrependimento. Deus, através do profeta Amós, ele, ao enviar esses castigos, né, sobre Israel, Deus, ele não tinha, não era para punir ninguém, não. O objetivo era corrigir. A palavra aqui, o chave principal, é o arrependimento. Deus queria que ele se convertesse, como ele quer hoje que eu e você nos convertamos. Deus quer que, como Israel se arrependessem, Deus quer que nós também vivemos em arrependimento, em vergonha, de tristeza pelo pecado, e que se voltasse para Deus, para se tornarem pessoas felizes. Esse é o ideal, esse é o propósito do livro de Amós nesse capítulo. É como hoje em dia a gente ouvia assim, os que não vêm pelo amor, vêm pela dor, né? Esse capítulo 4 de Amós, ele chama atenção Deus punindo com a finalidade de fazer o povo voltar para ele. E Deus aqui, ele usa vários instrumentos. Observe, ele usa a fome, ele usa a seca, né? Ele usa a ferrugem, a queimadura, as pragas. Irmãos, Deus faz de tudo para salvar o seu povo. Há pessoas que aprendem observando a experiência das outras pessoas. Essas pessoas, elas não precisam passar pelo sofrimento. Por quê? Porque elas aprendem pela observação. São pessoas sábias. Há aqueles que aprendem passando elas mesmas pelas suas experiências. Esse tipo de pessoa que a Bíblia menciona, elas, elas, ela não aprende pela observação, mas pela própria experiência.
Então, às vezes, certas coisas nos acontecem para despertarmos, para mudarmos a nossa maneira de sermos, irmãos. Algumas pessoas elas têm que sofrer para aprender. É Deus punindo? É Deus. Não, irmão, são consequências das nossas escolhas. E Deus permite para que haja uma separação definitiva, irmãos. E há aqueles que não aprendem nem passando pela experiência própria, nem pela experiência dos outros, nem pelo seu sofrimento, elas voltam várias vezes pelo mesmo caminho e sofrem novamente, e assim vão até aí. Até o final, irmãos, tem pessoas que não aprendem nunca, ouvem, reconhecem, mas não mudam. Irmãos, lembram das bolinhas que eu falei de barro e de manteiga, irmãos? Israel havia, ali no meio de Israel, havia mulheres que eram mulheres rebeldes a Deus. Isso era uma afronta, irmãos, a Deus, a ponto de Deus chamar essas pessoas ao arrependimento para que elas se preparassem para encontrar com Deus. Essas mulheres viviam de forma que fazia com que os seus esposos pecassem. Mas se elas continuassem rebeldes, se continuassem vivendo como estavam, certamente o juízo seria desastroso para elas. O meu apelo nessa manhã, queridos, é para que você e eu tenhamos consciência de que estamos vivendo o juízo investigativo, irmãos. Será que já não passou o nosso nome lá no livro do céu, irmãos? Precisamos buscar mais, nos afastar mais das coisas deste mundo e vivemos em santidade, irmãos. É necessário que haja essa mudança, irmãos. Porque senão, irmãos, nós vamos correr risco, não é? Nós podemos, irmãos, Cristo pagou um preço muito alto para que a gente venha perder a salvação, irmãos. Não temos direito, não temos motivos, não temos razão nenhuma para ficar fora do céu. Pecador, quem é que não é pecador, irmãos? Todos nós somos. Mas nós precisamos, irmãos, sentir repulsa pelo pecado, sentir desprezo, desgosto, nojo do pecado. E vivemos buscando mesmo a santidade de Deus. Você não vai conseguir isso sozinho, só mesmo com a ajuda do Espírito Santo. Ele está aqui para nos convencer disso, para nos levar ao arrependimento, para nos levar a Cristo, confessarmos os nossos pecados. Irmãos, não podemos mais viver como estamos vivendo, irmãos. A nossa santidade precisa ser vista, vivida, sentida, percebida por nós mesmos e pelas outras pessoas. Se o sofrimento vier, acredite, Deus está permitido para nos lapidar, para nos transformar, para nos tornar cada dia mais santo diante dele e deste mundo. Que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, ajude-nos a vivermos cada dia mais afastado do pecado e cada dia mais próximo de Jesus, para que vivamos uma vida santa diante de Deus e diante dos homens. É esse o seu desejo? O meu desejo é que eu e você tenhamos uma vida santa diante de Deus e diante dos homens. Nós vamos encerrar, queridos, cantando essa linda canção e depois retornaremos para a oração final. Vamos ver aqui, é esse aqui. Vamos louvar o Senhor com alegria nesse momento. Aqui, pronto. É isso. Muito tempo atrás, algo bom aconteceu. Não podia imaginar onde nasceu o menino que seria um rei, que um dia iria morrer só por amor ao pecador. Eis a razão do amor de Jesus. Somos razão de um precado na cruz, pelo mundo que estava perdido sofreu. Eis a razão do
interior, a ti confiar para ser um instrumento de valor em suas mãos de eterno amor, amor sem par. Eis a razão do amor de Jesus, somos razão de o pregarem na cruz, pelo mundo que estava perdido sofreu. Eis a razão do viver. Finalmente achei uma razão, Senhor, razão porque meu coração se encheu de louvor. E tudo que faço não posso explicar, pois só sei que feliz cantarei a ti. Sim, eis a razão do amor de Jesus. Somos razão de o pregarem na cruz, pelo mundo que estava perdido sofrer. Eis a razão do viver. Eis a razão do amor de Jesus. Somos razão de o pregarem na cruz, pelo mundo que estava perdido sofrer. Eis a razão do viver. Eis a razão do viver. Louvado seja o nome do nosso Deus. Queridos, você e eu fomos comprados com um preço muito alto mesmo, irmãos. Nós não temos razão nenhuma para vivermos uma vida de aparência cristã. Que você e eu, pelo Espírito Santo, possamos nos aproximar mais de Deus e nos afastar cada vez mais do pecado, porque o pecado separa o homem de Deus. O Senhor nos chamou para a santidade, irmãos. Paulo diz, Jesus se diz, sede santo como eu sou santo. Que você e eu possamos viver isso em nome de Jesus. E aqui nós encerramos a nossa jornada de hoje com uma alegria, estamos juntos, acreditando que Deus fará aquilo que for o necessário para que você e eu sejamos salvos. Ele fará o impossível, irmãos. Ele já fez o maior de todos os dons, deu a Jesus por nós. Possamos viver agora sempre na presença dele. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Pai querido, nós te agradecemos por ter nos trazido nesta madrugada para meditarmos na tua palavra. Ó Senhor nosso Deus, tenha misericórdia de nós, tenha compaixão de cada um de nós e nos ajude, Senhor Deus, a vivermos cada dia mais em tua presença, para vivermos em santidade, que o Espírito Santo nos habilite, que o Espírito Santo não desista de nós, que o Espírito Santo molde o nosso caráter, molde a nossa mente, o nosso coração e nos santifique por completo, Senhor, porque em breve vamos nos encontrar com Jesus e nós queremos estar em paz, Senhor, quando este dia chegar. Ajuda-nos a vivermos cada vez mais longe do pecado e mais próximo do Senhor. Dá-nos um dia na tua presença, Senhor. Anjos magníficos em poder, delega-nos para nos guardar, que o Espírito Santo nos conduza e nos dê a tua paz, Senhor. Nós oramos a ti agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. E aqui nós encerramos a nossa jornada de hoje. Lembre-se, queridos, eu estou orando por você. Você ora por mim e esse Deus que é santo,
estará cuidando de cada um de nós. Deus abençoe a todos vocês, fiquem todos na paz e na graça. Nos encontraremos na próxima sexta-feira em mais uma madrugada com Deus. Um grande abraço, Deus abençoe a todos vocês. Microfone.